Era uma noite fria e chuvosa. Uma casa estava com as luzes ainda acesas e dentro dela uma mãe com seus 2 filhos brincando, se divertindo. Ao lado de fora havia um carro cujo no seu interior estava um homem mascarado e com uma arma em punho. Ele olhou para a casa, depois abaixou a cabeça, deu um suspiro e saiu do carro. Olhava de um lado para o outro, acreditando não estar ninguém observando, ao que a realidade coincidiu com a sua expectativa. Mas alguns passos e chegara diante da porta da casa. Ele deu 2 toques na porta. A mulher, que estava brincando com suas 2 crianças, foi até a porta e a abriu. Ao ver o homem mascarado, ela se assustou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o mascarado atirou 2 vezes nela. Ao ouvir vozes de crianças, ele adentrou para o lar e disparou nos 2 filhos da mulher, levando-os também à morte. Leone Martins acabara de sair da prisão em São Paulo, no Brasil. Entrara ali de uma forma, mas saiu de outra. Ele andou até o ponto de ônibus próximo à prisão e ficou esperando por um ônibus para ir embora para sua casa. Enquanto esperava, Leone ficou lembrando dos acontecimentos passados. "Todo mundo ajoelha, ajoelha!" disse o homem mascarado que carregava na mão uma arma de fogo. Ouviu-se disparos e todas as pessoas ficaram desesperadas. Havia 4 homens mascarados e todos portando armas de fogo em suas mãos. Os seguranças foram baleados fatalmente e as suas armas foram pegas pelos mascarados. Eles roubaram o banco, mas antes de saírem, ouviram sirenes de polícia. "Vamos embora, vamos!" Os 4 homens correram até onde o carro que pertencia a um deles estava estacionado. O problema é que o carro estava longe. Enquanto isso, 2 policiais estavam correndo atrás deles. "Vamos mais rápido, estão chegando!" disse um dos homens mascarados. 2 deles conseguiram entrar no carro enquanto um deles foi pego por um policial. O carro dos ladrões sumiu ao longe. Leone, que fora pego pela polícia, estava indo preso. Lá na prisão, um pastor anunciou as boas novas de salvação para os detentos. E Leone ouviu a pregação e foi tocado por ela, se convertendo a Jesus. Leone despertou-se de seus pensamentos ao ver que o ônibus parou no ponto. Nesse mesmo dia, à noite, Leone foi em uma igreja evangélica perto de sua casa. O endereço dela estava em um folheto evangelístico que recebeu do pastor na prisão. E não parou de ir, se tornando um visitante assíduo, o que o levou depois a se tornar um cristão e membro daquela congregação. Em um dia à noite, após ter chegado de mais um culto da congregação, ele foi dormir. Foi quando, em um dado momento, ele acordou. O sono foi embora. Virava de um lado para o outro na cama, mas não conseguia mais dormir. Foi quando ele se levantou e lançou o olhar na porta de seu quarto e viu algo sombrio. Ele viu um ser de preto, cujo tinha olhos e dentes brancos, sem vida. Então Leone disse: "Quem é você?" "Quem você acha?", disse aquele ser. Leone chegou mais perto, andando devagar. Ele concluiu que não era um ser humano, mas sim um ser de outro mundo, um ser do mal. Era um demônio. Leone não sabia o que fazer e nem o que falar. "Enfim", disse o demônio, "quero te mostrar algo." O ser maligno abriu uma espécie de pergaminho e mostrou para Leone uma lista com os nomes dos pecados que ele cometera antes, incluindo o roubo no banco, ao qual ele havia participado. Leone ficou de cabeça baixa, relembrando os pecados que havia praticado, e o ser maligno disse com sarcasmo: "E você ainda se diz cristão?
Após um instante de silêncio, ele falou: você ainda é muito pecador e, aliás, estou me recordando aqui. Você às vezes ainda tem um desejo específico de realizar algo tão terrível, não é mesmo? Algo que você acredita que vai te ajudar na sua dor. Como você sabe disso? Disse Leone, olhando para aquele ser com uma face assustadora. O demônio deu uma gargalhada e falou: como que eu sei? Leone, eu te observo sempre, até mesmo o que diz para você mesmo sozinho. Mas quando Leone levantou a cabeça, aquele ser havia desaparecido. Depois daquele dia, a culpa atormentava o novo convertido e ele não conseguia passar um dia sequer sem deixar de lembrar dos pecados que cometera. E a culpa lhe trouxe muita tristeza, uma tristeza profunda. Em um dia, Leone, a caminho de casa, voltando do trabalho, ao ouvir seu telefone tocar, o tirou do bolso e atendeu a ligação. Alô, quem fala? Uma voz em tom sério e grave do outro lado da linha falou: Leone, reconhece quem está falando? Manson? Exatamente. O que você quer, meu amigo? O que eu quero? Depois do que vou te falar, eu quero só 10 mil reais. Então não me fale mais nada, disse Leone em tom de brincadeira. Sério? Se for essa a condição? Estou brincando, Leone. Eu te liguei só para te informar que Jason saiu da cadeia. Não brinca. Sério. E até onde eu sei, ele está na cidade onde você reside, morando em uma casa com um portão de cor vermelho, número 306, e em frente ao Hotel FD. Um instante de pausa. E então, vai consumar seu plano? Eu acho que não, Manson. Eu agora sou um cristão. Tudo bem, então. Se é essa a sua decisão, você que escolhe. Mas lembre-se de uma coisa. Depois de toda a dor que ele te causou, esse cara não merece viver. Tchau. Manson, amigo de longas datas de Leone, desligou o telefone, deixando-o imerso em seus próprios pensamentos e reflexões. Leone iria consumar seu plano naquela noite. Ele abriu a gaveta do seu quarto e pegou uma arma e também uma máscara. Máscara essa que ele usava muito tempo atrás nos assaltos junto à organização criminosa da qual ele fazia parte. Depois de alguns minutos, entrou em seu carro e dirigiu em direção ao Hotel FD. Ao estacionar em frente ao hotel, ele ficou imerso em seus pensamentos. Pensou sobre as dores do passado, culpas, crimes, até que ele começou a ouvir uma canção. Parecia ser um coral. Então ele olhou ao redor até que seu olhar foi lançado em uma igreja. Ele então saiu do carro e caminhou em direção a ela. Ao entrar naquele lugar, Leone pôde contemplar um lindo grupo de pessoas cantando. Ele se assentou em um dos bancos e abaixou a cabeça. A música trazia paz ao seu coração e acalento para a sua alma. Até que a canção acabou. E Leone viu as pessoas indo embora, restando apenas ele e o pastor daquela igreja, que após despedir das pessoas foi até Leone e falou: Oi, qual é o seu nome? Leone Martins. Muito prazer, sou Mateus, pastor dessa congregação. Igualmente, pastor. E então, o que o traz aqui? Não há culto hoje? Não, o grupo estava apenas ensaiando. Sabe, pastor, eu preciso de ajuda. 8 anos atrás, eu sofri uma perda trágica. Minha esposa e meus 2 filhos morreram. Na época, eu fazia parte de uma organização criminosa. Assaltávamos bancos e mercados. Éramos conhecidos como criminosos mascarados, pois usávamos máscaras para assaltar.
Em um dia fui preso e na prisão, ao ouvir uma pregação, me converti a Jesus. Durante o período em que estava na prisão, o integrante de organização matou minha família. Porque não paguei o prejuízo que causei à organização, segundo ele, ao perder uma parte do dinheiro no último roubo que participei. Só Deus sabe a dor que eu sinto por ter perdido a minha família. Agora, eu sei onde o homem que matou minha família está. E o meu desejo neste momento é matá-lo. E é o que eu planejei fazer hoje. É uma situação bem triste, Leone. Eu sinto muito. Mas a justiça e até mesmo a vingança não cabe a nós fazer por nossas próprias mãos. Isso pertence a Deus. Quanto a nós, Ele nos ordena que perdoemos e amemos os nossos inimigos. É bem difícil praticar isso. Mas pense bem. Deus nos perdoa sempre, pois sempre pecamos. Se Ele nos ama tanto ao ponto de nos perdoar sempre, então por que não perdoar o nosso inimigo? Pense da seguinte maneira. Imagine que você está diante de um juiz porque cometeu um crime. Você sabe que será condenado e que não há razão para te deixar livre. Afinal, você cometeu um delito. Mas aí, então, alguém chega. Um advogado que diz para o juiz: Ei, juiz, pode libertá-lo, porque eu sou o salvador dele. E então, com base nisso, imagine, o juiz o liberta. Sei que esta situação é uma ficção nesse mundo, mas não no mundo espiritual. Quando pecamos, Deus é o justo juiz e que pode e tem o total direito de nos condenar. Mas aí então chega Jesus, o advogado que é o salvador de todo aquele que nele crê. E ele nos perdoa e intervém em nossa causa, por causa do que ele fez na cruz ao morrer por nós para nos proporcionar salvação. E então, toda vez que pecamos, imagine, o martelo da condenação não é dado, mas sim o perdão. Silêncio sepulcral. Até que Mateus retomou a fala. Leone, eu sei que a dor é muito grande. Perder a família é perder uma parte de nós. Mas eu te aconselho neste momento a perdoar esse homem. Perdoe ele. A vingança não te trará alívio ou paz. Muito pelo contrário, ela trará mais culpa e arrependimento. Mas o perdão te trará descanso e paz. Leone se emocionou enquanto o pastor falava. Colocou a mão em seu coração, que estava acelerado, e pensava consigo: como posso perdoar um homem desses? Ele me desgraçou. O pastor o observava chorar com sua mão no coração, até que as palavras proferidas por Mateus penetraram em seu coração como uma lâmina. Ele se lembrou dos crimes que cometera, dos pecados que havia praticado e que Deus o havia perdoado de todos eles, e que agora ele também precisava perdoar. Então ele decidiu em seu interior: iria perdoar Jason. Ao sair da igreja, ele andou até chegar na casa de Jason, bateu na porta, ao que ela se abriu. Ambos se entreolharam de forma profunda. Lembranças passaram pela mente de Jason, daquele dia em que ele matou a família de Leone. Se lembrou daquela noite fria e melancólica. Também se recordou da arma que usara para cometer os assassinatos. Enquanto isso, na mente de Leone, passava pensamentos de vingança, pensamentos de dúvida e também lembranças sobre a sua família. Das noites que passara com seus filhos e esposa, das manhãs que acordavam com um beijo. Até que o momento de silêncio, que parecia durar por mais de 1 minuto, foi rompido por Leone, que disse: Jason, olá. Jason, por estar surpreendido, não proferiu nenhuma palavra, ao que Leone continuou: eu vim aqui te perdoar. Sei que isso soa muito estranho e esquisito. E também sei que já fazem 8 anos desde que minha esposa e filhos morreram. Mas o tempo às vezes não apaga a dor da perda. Parece que sempre terei que conviver com essa dor, de ter perdido minha família. Só Deus sabe como é difícil lidar com essa situação. Mas eu te perdoo, Jason. Sabe,
Eu já errei muito na vida. Muito mesmo. Mas Deus... Leone começou a se emocionar, continuando após uma breve pausa. Deus me perdoou de todos os meus pecados. Então como poderia eu não te perdoar se Ele me perdoou? Como poderia eu te odiar se Ele me amou? O que cabe a mim fazer é te perdoar, Jason. É um dos mandamentos mais difíceis que existe, mas um dos mais necessários de ser feito. Então eu te perdoo. E que Deus toque em seu coração para que você também seja perdoado. Enquanto Leone falava, lágrimas rolavam pelo rosto de Jason, que se emocionou com o que aquele homem falou. Jason nunca havia ouvido algo daquele tipo antes. A sua vida sempre fora marcada por frustrações e maus tratos. Mas além do que Leone disse, ele pôde perceber o quão grande é o amor de Deus e como ele tem o poder de transformar vidas. Por fim, ambos se abraçaram envoltos no amor de Deus. Em uma noite, Leone já estava na cama, porém sem conseguir dormir. Virava de um lado para o outro, mas não pegava no sono. Então ele se levantou e lançou o olhar para a porta do quarto e estava ele lá novamente, o ser maligno. Lembra de mim, Leone? E como poderei me esquecer, disse Leone. Então o demônio abriu um pergaminho e disse: sabe o que me surpreende? É que a sua lista cresceu um pouco mais na semana passada. Você fez tanta coisa errada que também aqui estão registrados e... Demônio, eu te digo que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu te ordeno, saia daqui e nunca mais volte, pois Cristo me perdoou de todos os meus pecados. Então o demônio soltou um grito e desapareceu de forma misteriosa. Desapareceu para nunca mais atormentar Leone. Leone havia reconhecido que a culpa que o estava consumindo era oriunda daquele mal, para que ele não mais desejasse ser um cristão. E também, simultaneamente, ele lembrava que Deus o havia perdoado. E agora, ele não estava mais em condenação, mas que pelo sacrifício de Jesus em prol da humanidade, ele estava salvo e perdoado. In the silence find his grace. Every tear is a sacred place. Whisper loud your silent wish. Feel his love like the ocean's kiss. Together, soul in flight, stars above shine through the night. Every pain and every
my fears and all my dreams, given to the one who redeems. Ooh, who redeems. In the quiet, hear his call. Catch my heart if I should fall. Wishes granted, hope renewed. In his arms I am imbued. Talk to Almighty tonight, heart and soul in pure light. Gratitude and endless love, blessings rain from above. Blessings raining from above. Ooh. In the quiet, hear his call. Catch my heart if I should fall. Wishes granted, hope renewed. In his arms I am endued.